E aí, investidores, sejam todos bem-vindos ao canal Eduque Invest. Aqui quem fala é Ari Pinheiro e hoje, no nosso quadro aí de análise comparativa, vamos estar fazendo um resumo comparativo entre empresas do segmento educacional a pedido de um inscrito nosso do canal. Ele pediu aí no nosso primeiro vídeo sobre um resumo comparativo das empresas do segmento de locadores de veículo. Um dos nossos inscritos pediu para a gente fazer um resumo aí do setor educacional, no segmento educacional. Então, eu peguei as 3 maiores empresas do segmento educacional, que na verdade acho que são 4, só tem 4 listadas nesse segmento educacional, É a Seducacional, a Edux, que até então era a Estácio, a Cogna, que até então era a Croto, e tem, acho que é Anima, acho que é assim que se pronuncia, mas eu só considerei essas 3 empresas que está mais focada, está mais direcionada no ensino superior, tanto presencial como à distância. Então, sem mais delongas, vamos aqui iniciar nosso vídeo. E só reforçando, pessoal, dê um joinha, compartilhe, se inscrevam-se, comente, dê sugestões de melhorias para o nosso canal, certo? Esse quadro aqui, esse resumo comparativo, eu tenho feito com tanto carinho para vocês. Espero que vocês gostem, certo? Que isso demanda um certo tempo em ajustar a questão de planilha, ajustar a questão de gráficos, essas coisas todas, enfim. Demanda um pouco de tempo, eu tenho feito isso com carinho para vocês. Espero que vocês gostem. Então, dê um joinha, comente, enfim, se inscrevam, certo, pessoal? Isso vai fortalecer muito e dar continuidade no meu trabalho aqui no Eduque Invest. Como anteriormente, a gente vai seguir o mesmo raciocínio, Temos aí, eu dividi em três pilares a questão da comparação, os indicadores financeiros, indicadores de mercado e indicadores de crescimento. Então, dentro do nosso indicador financeiro, temos a liquidez corrente, onde a gente consegue ver aí claramente que a Edux ela está com 2,44, em segundo vem a C Educacional e por último vem a Cogna. Então aí o que significa a liquidez corrente, Para cada R$1 que eu tenho de dívida de curto prazo, eu tenho X reais para estar honrando essas dívidas de curto prazo. Então são empresas, todas as 3 empresas têm aí uma boa disponibilidade de curto prazo para poder estar honrando as suas dívidas de curto prazo tranquilamente, Aqui na nossa classificação, temos aqui a linha, o indicativo. Temos em primeiro lugar a Edux, em segundo lugar C Educacional e por último a Cogna. E no próximo indicador, que é de imagem EBITDA, temos a Edux com 22,6%, a C Educacional com 19,8% e a Cogna com 12,4%. Então, todas as 3 empresas têm uma boa margem EBITDA, Eu gosto de empresas que têm uma margem EBITDA aí acima de 20%, eu gosto. São empresas que eu sempre procuro estar acrescentando na minha carteira exponencial. E aqui, fazendo aqui a classificação, em primeiro lugar fica a Edux, nesse parâmetro do indicador de imagem EBITDA. Em segundo lugar vem C Educacional e em terceiro vem a Cogna. E numa média, qual seria aí a margem EBITDA média nesse segmento educacional, Levando em consideração essas 3 maiores empresas, seria aí por volta dos 18,3%. Então, tanto a C Educacional como a EUDES está acima da média da margem EBITDA médio. No nosso próximo indicador,
a mais líquida. Enfim, eu gosto de empresas que têm uma mais líquida acima de 15%. Então, nos meus critérios, a Edux tem aí 16,8%. Em seguida vem a C Educacional com 13,8%. E por último, mais uma vez, a Cogna com 7,3%. Fazendo aqui o nosso ranqueamento, em primeiro fica Educ, em terceiro vem C Educacional, em segundo C Educacional e em terceiro Cogna, né? Tendo aqui uma margem líquida média para esse segmento, fica por volta dos 12,6%. Então, tanto a C Educacional como a Educ, elas estão acima da margem líquida média do setor, do segmento educacional. Só lembrando, pessoal, dependendo de quando você esteja vendo esse vídeo, possivelmente tais informações estejam defasadas, né? Salientando que a cada trimestre as empresas disponibilizam os seus resultados financeiros, resultados esses que acabam influenciando positivamente ou negativamente os indicadores qualitativos, quantitativos, indicadores fundamentalistas. Então, dependendo de quando você esteja vendo esse vídeo, tais informações tais indicadores possa que esteja para mais ou esteja para menos, enfim. Então, você tem que levar em consideração a data do vídeo este que está sendo produzido, que é 4 de março de 2020, entendeu? Então, possivelmente se você estiver vendo esse vídeo em abril, em maio, tais informações vão estar defasadas pelo fato de a cada trimestre as empresas disponibilizam informações diferentes, que isso acaba afetando os indicadores fundamentalistas. No nosso próximo indicador, o ROI, então temos o o Educ com 17%, o C Educacional com 13% e o Cogna com 3%. Então, dentro do nosso ranqueamento aí, em primeiro lugar fica o Educ, em segundo lugar vem C Educacional, em terceiro vem a Cogna. Então, no ROI médio, né, do segmento educacional, fica por volta dos 11%. Então, tanto o Educ como o C Educacional está acima do ROI médio do segmento educacional. Próximo indicador, dívida líquida sobre o EBITDA. Então, aqui neste parâmetro aqui, o C Educacional ele fica em primeiro lugar, em segundo vem o Educ, em terceiro vem o Cogna. Então, a segunda literatura, né, o recomendado aí é até 3%. Abaixo de 3% é o mais favorável, o mais recomendado, essa questão da alavancagem financeira em relação da dívida líquida, em relação ao EBITDA. Então, em primeiro fica o C Educacional, né, ou seja, ela tem uma dívida líquida estabilizada abaixo de zero, na verdade, né? Acho que é menos 0,45, se não estou enganado, algo parecido. Em segundo vem Educ, então aí são duas empresas bastante equilibradas em relação às suas dívidas. Já a Cogna, infelizmente, né, 5,63, então está acima do recomendado, que é justamente 3, né? A mais de 3 ali. No próximo quadro, que é os indicadores de mercado, temos o preço sobre o lucro. Então aí, em primeiro lugar, fica aí o C Educacional, o Educ fica em segundo e a Cogna fica em terceiro lugar. Então, o que seria o preço sobre o lucro, né? Seria a questão de quanto o mercado aí está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Então, quanto menor esse indicador, mais barato, como pode dizer assim, mais barato é o preço da ação, né? A ação em si. Então aí, na média aí do preço sobre lucro, fica aí por volta dos 28%. Então, tanto o C Educacional como a Educ está abaixo dos 28%, né? Só a Educ que está ali próximo dos 28%, na casa dos 25,6%. Próximo indicador de mercado é o preço sobre VP. Então aí fica o Cogna em primeiro, segundo fica o C,
e em terceiro fica o Educ, né? Seria o mesmo raciocínio que o preço sobre o lucro. Quanto menor, mais interessante é a questão desse indicador. Na média aí fica 2,9%, tanto o Cogna como o C Educacional está abaixo do PV médio, né? O próximo indicador é o LPA. Então, em primeiro fica o Educ, em segundo fica o C e em terceiro fica o Cogna. Então, a média aí, o LPA médio do segmento educacional é por volta do 1,2%, ou seja, quanto maior esse indicador, significa que a empresa é mais rentável, é mais lucrativa, é mais eficiente em termos operacionais, em termos de entrega de resultados positivos ao longo do tempo das suas operações. Então, o Educ tem um resultado bastante considerável, né, em relação ao C educacional e o Cogna. O próximo indicador de mercado é o dividend yield. Aí disparadamente aí o C educacional aí nos últimos 12 meses entregou aí uma bagatela de 10% de dividend yield, e o Educ veio aí com 1% e o Cogna com 1,2%. Então, dentro desse ranqueamento, temos em primeiro lugar o C educacional, em segundo o Cogna, em terceiro o Educ. E o dividend yield médio, né, do segmento educacional fica por volta dos 4,3%. Então aí o único que se classifica aí acima do dividend yield médio é o C educacional. No próximo indicador do mercado tem a variação nos últimos 12 meses, ou seja, a oscilação do preço das ações na Bolsa de Valores nos últimos 12 meses. Então aí a ação que mais valorizou, que mais oscilou positivamente foi a ação da Educ, né, trazendo aí um retorno sobre o preço aí de 89,8%. Em segundo vem C educacional com 48%, e a Cogna, infelizmente, nos últimos 12 meses ela teve uma queda, né, na sua variação das suas ações, caiu aí menos 2,4%. Fazendo nosso ranqueamento, Educ em primeiro lugar, em segundo C educacional e em terceiro Cogna, né? Então seria a questão da variação aí, da oscilação dos preços das ações do mercado. No nosso outro parâmetro, no último parâmetro, que é a questão dos indicadores de crescimento, né, o GARC, CARG. Tem aqui a questão do crescimento médio dos últimos 5 anos em relação à receita líquida. Então, C educacional teve um crescimento médio aí de 12%, o Educ 8,7% e o Cogna 9,9%. Então aí em primeiro fica o C educacional, em segundo fica o Cogna e em terceiro fica o Educ. E no crescimento médio, a receita do crescimento médio em relação à receita líquida nos últimos 5 anos é de 10,3%. A única empresa que se enquadra nesse parâmetro acima do crescimento médio é o C educacional. Já em relação ao crescimento médio dos últimos 5 anos do lucro líquido, o Educ apresentou resultados bem melhores do que tanto a Cogna como a C educacional, né? Então aí 12,2%, levando aí o primeiro lugar. Em segundo lugar vem a Cogna com 6,8% e em terceiro lugar o C educacional com menos 1,2%. Ou seja, apesar do C educacional ter uma média dos últimos 5 anos ter tido uma receita líquida acima da média do segmento educacional, quando faz a relação, né, do crescimento médio em relação ao lucro líquido, ela infelizmente fica negativa em relação às outras duas empresas. Então aí no crescimento médio em relação ao lucro líquido fica por volta dos 6%. Então tanto o Cogna como a Educ está acima do crescimento médio em relação ao lucro líquido. Então, no nosso quadro geral, fica representado dessa seguinte forma, né? C educacional, Educ, e
a Cogna. Então aí você pode ver o ranqueamento de forma geral, o quadro geral, né? Quem é melhor do que quem aí em relação a cada tipo de indicador, né? Então, na nossa posição geral aí, levando em relação quem mais teve moedas, mais teve medalhas de ouro, prata e bronze, então, em primeiro lugar fica a Educ, e em segundo lugar fica o C Educacional, e em terceiro fica a Cogna. Então, isso significa o que, Ari? Significa que eu deva estar investindo na Educ, ou na C, ou na Cogna. Não, isso aí é relativo. Isso aí aqui, o meu intuito, o meu objetivo é só que vocês possam ter um parâmetro, um resumo dos indicadores mais utilizados pelos investidores, né? Os mais comuns utilizados pelos investidores. Então, eu peguei esses indicadores, fiz um resumo das 3 maiores empresas do segmento educacional, então aí você tira suas próprias conclusões, né? Então, se você, apesar que os indicadores mostram que o Cogna seja a empresa que tem aí uma possibilidade mínima de se investir, se você acha que ela é mais interessante que a Edux, que a C Educacional, então você pode ficar à vontade para estar investindo nela e assim sucessivamente. É uma coisa pessoal sua, certo? Eu não estou aqui para estar dando uma recomendação de compra e venda, jamais. Aqui o meu intuito é algo educacional, trazendo para vocês, abrindo aqui um resumo para vocês, né, para vocês estar tomando as suas próprias decisões baseado em tais informações educativas que eu estou apresentando para vocês aqui no canal. Então, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo e até o nosso próximo vídeo aqui no canal EducInvest. Não se esqueça de compartilhar, de curtir e de se inscrever e comentar. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.